Boa noite, meus amigos. Com a graça de Deus, do Cristo Jesus, estamos de volta aqui aos nossos estudos, às nossas modestas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E hoje, dando continuidade, praticamente nós vamos dar sequência a um estudo que nós fizemos na lição número 3. Hoje, na lição número 8, nós vamos comentar a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, onde Paulo diz lá: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Emmanuel vai dar o título nessa lição de Jesus veio a nós. É praticamente uma continuidade, porque a temática de Paulo aqui, a comunidade de Filipos, o objetivo dessa carta a ele, estritamente, Paulo está se dirigindo aos futuros pregadores dos ensinos de Jesus àquela comunidade. E isso, para quem lembra, nós estudamos bem na lição número 3, onde Paulo manda uma mensagem a eles, está no versículo 3, onde Emmanuel dá o título Examina-te. Ou seja, Paulo está sugerindo a cada um que examine a si mesmo qual é o seu novo modelo, o seu novo parâmetro, o seu novo paradigma e o que deve ser feito agora a partir de Cristo. Então Paulo diz lá no versículo 3, que nós já estudamos: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não é? Paulo tinha grande preocupação, porque, como nós comentamos anteriormente, essa comunidade a característica dela era de convertidos muito humildes. Praticamente não tinha nenhum documento, nada, apenas pequenos fragmentos dos ensinos de Jesus e parte também pequena do ensino oral de Jesus, daquilo que se ouvia falar no trânsito daqueles que passavam por Filipos e outras comunidades. E migraram para lá também alguns mestres, como eu falei também na lição anterior, que não tinham destaque pessoal, né? Não tinham evidência no Sinédrio, e que se converteram aos ensinamentos de Jesus e também tinham poucos conhecimentos e estavam levando, não é, características anteriores do seu proceder da lei, mas um proceder errôneo, que Jesus veio justamente para retirar essa característica e não abolir. Características pessoais, legalistas, que iriam dar continuidade no processo que até então tinha dado errado. Por isso a necessidade de Jesus vir. Eu vou ler para nós entendermos, porque o que Paulo está falando aqui, Paulo está estabelecendo critérios para esses pregadores, para esses futuros líderes da comunidade. Mas a magnitude que Paulo dá e da exaltação e do que Paulo tenta mostrar para aqueles irmãos daquela época e para nós hoje é a magnitude da evolução de Jesus, do que Jesus foi capaz de fazer. Porque há duas temáticas centrais nesse capítulo 2 aqui. Primeiro é o amor cristão. Ou seja, a partir do Cristo, aqui nós não falamos ainda de cristianismo institucionalizado, porque haviam comunidades da futura igreja que iria seguir os preceitos de Jesus, então ficamos conhecidos como cristãos. Mas Paulo está abordando que o primeiro critério para isso é o amor. E o amor aqui, Paulo está fazendo uma exortação muito grande. E o segundo exemplo que ele está dando é a humildade de Cristo. Já já nós vamos explicar do que ele vai falar no versículo 7. Então, esse é o critério. Primeiro, o amor. Segundo, a humildade. Essa capacidade de esvaziar-se de si mesmo para trazer ao novo da forma como deve ser. E nós podemos entender isso do que aquilo que Paulo já passava naquela época. E será que nós hoje, será que nós mudamos? Olha o contexto que Paulo vai falar, que aquela comunidade estava passando e o que ele sugere, ele exorta a eles para que eles façam, não é? Porque Paulo está fazendo uma exortação à caridade, mas não à caridade material aqui,
a caridade na relação com os outros. Eles tinham que esquecer e deixar para trás a ideia de superioridade, de prepotência, de arrogância, de se colocarem acima dos outros. Vamos ver se nós melhoramos 2020 anos depois. Eu vou ler a partir do versículo 3, quando Paulo fala lá. Paulo faz uma exortação em nome do Cristo e Paulo sugere que todos sejam consolados de forma afetuosa, que haja na comunidade um espírito solidário, que haja ternura, carinho nas relações entre eles. E ele fala, fazendo isso, eles estariam levando a plenitude da alegria a ele do que ele sente. E ele sugere então que tudo deve ser feito com amor mútuo, concórdia e todos da comunidade, procurando as mesmas coisas. Será que nós hoje, nas nossas casas espíritas, dos templos religiosos, estão todos procurando o mesmo objetivo? E aí Paulo fala, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Tende os outros como os melhores. Olha, é isso que ele está falando para os futuros pregadores e os líderes daquelas comunidades. Tende os outros como melhores. Ninguém procure o próprio interesse, olha, e sim o dos outros. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Paulo, como na carta aos Romanos, e aqui lá na carta aos Coríntios, principalmente no capítulo 8, ele diz que nós devemos procurar imitar o Cristo, principalmente nas questões morais. E segue Paulo então. Ele, o Cristo, apesar de sua condição divina, como Paulo vai mostrar para nós na carta aos Hebreus, capítulo 2, 1, 2 e 3, porque Paulo fala, é a primeira experiência da Terra, na Terra, nesse planeta nosso, que nós temos o divino ao nível do humano. Nós temos o exemplo, nós temos entre nós, e naquele momento a presença física de um ser divino pela sua estatura evolutiva, um ser que ultrapassou a condição de espírito puro e atingiu a condição crística, está entre nós. É o primeiro modelo. E nós continuamos e nós temos esse modelo até hoje, não é? E o que Paulo está dizendo? Se agirmos assim, nós seremos copartícipes. Nós participamos dessa evolução e desses ensinamentos e de tudo que o Cristo traz para isso. E se agirmos assim, nós estamos correspondendo às expectativas do que o Cristo espera de nós, não é? Então, Paulo deixa bem claro, e isso corresponde, tem uma lógica nisso, que nós somos co-herdeiros, porque nós vamos participar da mesma plenitude, mas temos que agir para isso. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, em momento algum. Ele veio como filho de Deus, afirmando-se filhos de Deus e sendo e fazendo estritamente a vontade do Pai. Não é? Aí vem uma condição. Mas esvaziou-se de si. Em outra tradução, como nós lemos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que segue a tradução, outra tradução, diz aniquilou-se, mas são sinônimos, não é? E tomou a condição, lá fala servo, aqui fala escravo, também a mesma coisa, fazendo-se semelhante aos homens e mostrando-se em figura humana. Olha, veja bem, Jesus esvazia de si, da sua condição de plenitude evolutiva, de todas as benesses que ele alcançou, mas ele já trabalhava por nós antes, cumprindo, sendo um com o Pai, cumprindo a sua vontade e assumindo a nossa tutoria, a nossa orientação, para que nós possamos retornar à mesma condição de filhos e não mais servos do mundo material, para vir à condição de servo. Nós temos extrema dificuldade em esvaziarmos daquilo que dificulta, que é o obstáculo da nossa evolução, que é o mundo material, naquilo que ele suscita em nós, dependências, vícios, ganâncias, orgulho, egoísmo. Veja bem, ele se abdicou daquilo que é pleno para vir ao nosso padrão, ao nosso nível. E em nenhum momento isso para ele foi rebaixar-se. Agora nós, com os nossos intelectualismos, com as nossas condições econômicas, com
uma suposta condição nobre, nós temos extremas dificuldades de fazer isso. Abdicar do que é negativo. Jesus abriu mão do que era extremamente positivo e mais elevado para vir viver entre nós. Cristo Jesus, como Paulo fala, lá no capítulo, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 8, o que Jesus fez por nós, e quando fala da humildade cristã aqui, é a humildade altruísta. É essa capacidade que nós temos de ir ao outro, entender o outro, não cobrar do outro, não exigir dele que ele siga os nossos parâmetros. É uma relação de abrir mão de nós para entendermos, para compreendermos e estender a mão ao nosso semelhante. Porque servo, naquele contexto daquela época, não era só os romanos, os judeus, era a condição mais abjeta. O servo ou escravo era considerado como uma coisa, não era considerado como um ser, de fato, um ser existente, um ser humano, não. Era uma condição abjeta. Jesus veio justamente nessa condição para mostrar que aqueles que atingiram um determinado padrão, o que eles têm que fazer? Estender a mão. Porque o servo, naquela ideia, o escravo, ele era considerado o mais inferior na qualificação humana. E ele, outra característica que não se aceitava naquela época, principalmente para aqueles, entre aspas, mais nobres da sociedade como um todo, no sentido político, econômico e principalmente religioso, já que está falando de pregadores, ele não tinha vontade própria. Olha, e Jesus demonstrou que a sua vontade também não era própria, era a vontade de Deus, porque ela é a vontade verdadeira, a vontade plena. Se nós entendêssemos isso e fizéssemos aqui nesse plano a vontade do Pai, certamente nós estaríamos em outra condição evolutiva hoje, não é? Por que Paulo fala, então, de Jesus lá na carta aos Hebreus? Porque ele, enquanto ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele foi o pioneiro desse caminho. Ele trilhou esse caminho também como nós e atingiu a sua plenitude evolutiva. Por isso que a sua condição divina precede a nossa em bilhões e bilhões de anos da sua evolução para a condição crística. Como Emmanuel diz no livro Caminho da Luz, a sua evolução se perde, olha, no plural, nos sóis da eternidade. Então são bilhões de anos. Por isso que nós não temos parâmetro dessa evolução, não é? Do que é a sublimidade da evolução do Cristo. Nós podemos postular. Agora, se um ser dessa magnitude é capaz de abrir mão de si, servir ao Pai, plenamente à vontade de Deus, estar ao nosso nível, para Ele, isso ele não está abrindo mão de nada e não está sendo nenhum sacrifício de Jesus fazer isso. Porque todos somos criaturas. Por isso que ele veio à semelhança do corpo material enquanto Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Isso não o denegriu em nenhum momento. Não gerou nele nenhum constrangimento. Pelo contrário, fazer a vontade do Pai é que nos leva a essa plenitude. Então, olha o que Emmanuel vai nos dizer nessa lição que é belíssima, dando continuidade nesse entendimento. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica. Mas a maior dificuldade que Emmanuel fala de estabelecer boas obras é de confraternizar, ou seja, ser fraterno com o outro, entendendo que se eu tenho essa capacidade de transmitir, de executar boas obras, o humano necessita de se pôr como superior ao outro. O Cristo, que é superior a tudo e em todos na sua condição, se colocou como o menor de todos. Então, essa é a dificuldade. Como eu posso me rebaixar ou colocar um nível daqueles que eu estou ajudando? Não é? Alegando o estado de infeliz ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Ou seja, essa infeliz ignorância, quando nós não conseguimos fazer como Cristo, nos esvaziar, nos aniquilar dentro de nós os preceitos e as sugestões e as propostas do mundo material
que realmente é o que nos prende nisso, nós nos comprazemos com a matéria, com aquilo que ela pede de nós. Mas esses homens, já que eles são os guias e os orientadores das suas comunidades, eles alegam justamente isso. Porque em que eles se comprazem uns aos outros? Porque essa condição deles, nós cedemos voluntariamente, é isso que é se comprazer, a nossa vontade alheia a outro princípio. Nós cedemos a nossa vontade aos princípios da materialidade. Cristo cedeu a sua vontade a Deus. Tem uma diferença básica aí, não tem? Então, eles se compraziam nisso, no orgulho. Eles eram muito mais ignorantes do que aqueles que entregavam a sua vontade a supostos pregadores, a supostos irmãos que tinham o dom da palavra, a retórica, tinham conhecimento da lei, da Torá, tinha tudo. Mas vieram de lá ainda preenchidos com orgulho, com o egoísmo, com a prepotência, com a arrogância intelectual e a ideia de ser superior ao outro. Ou seja, manter esses padrões, o que Paulo está dizendo, para que eles venham ser, para que eles completem, para que eles cumpram a finalidade dos ensinos de Jesus, é esvaziar-se do anterior, daquilo da ideia dos ensinos errôneos que eles estavam caminhando até então. Era preciso se esvaziar disso. E Paulo dá o exemplo do Cristo, não é? Então diz lá, entretanto, tais reclamações não são justas, não se justificam. Abrir mão do que é ruim, do que é negativo, é o que nos causa mais dificuldade. Então não tem uma ideia lógica nesse princípio e nessa nossa alegação. Para executar sua divina missão de amor, essa foi a missão do Cristo. Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Olha, Jesus, na sua condição, veio, abdicou de toda a condição, ele tinha uma pleiade de espíritos evoluídos que trabalhavam para ele desde a criação do nosso sistema solar, da nossa galáxia, mas ao esvaziar-se de si e ao encarnar como Jesus de Nazaré, ao lado dele, quem que ele chamou? Nós vamos ver lá na frente. Os servos dos sistemas, os rejeitados, os doentes, não é? Aqueles com extrema dificuldade, aqueles que eram segregados pelo sistema econômico, religioso, né? Cultural e etc, etc. Então ele estava só. Mas vejam bem, aqueles que estavam lá não só tinham o ensino do Cristo, mas como tinham o próprio Cristo diante de si. O quanto nós fomos e continuamos sendo favorecidos por esses ensinamentos. Nós não só temos a palavra e o ensino do Cristo, como temos os mensageiros, como temos o plano espiritual a todo momento nos assessorando nessas dificuldades. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha, servo, a matéria, ou seja, a substância, a propriedade mais ínfima, mais degradada dos sistemas do universo. Para Jesus não foi nenhuma dificuldade. Fazendo-se semelhante aos homens, semelhante na carne, mas no espírito não. A sua conformidade, a sua conformação espiritual, a sua magnitude evolutiva é clara para todos nós. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, porque a nossa evolução, o nosso entendimento, a nossa compreensão humana não tem nenhuma sustentação ou nenhuma suportabilidade para compreender e ter a visão desse entendimento. Nós queremos muito isso, mas não fazemos nada para isso, porque não nos esvaziamos justamente do que nos impede, os preceitos da materialidade. Agora, Cristo abriu mão de tudo isso, então ele já, que essa extrema dificuldade que nós temos, ele veio a nós. E nós vamos ver no final isso. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz. Temporariamente. Ele teve que conter. Ele abdicou tanto da sua condição que apenas o sentido material o obscureceu. Por isso que os homens incapazes de enxergar espiritualmente a magnitude daquele ser,
cometeram os atos insanos que cometeram, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Quando nós atingimos um determinado patamar, em várias passagens de Jesus, em que ele podia ser o protagonista de várias cenas, ser a estrela daquela companhia, em nenhum momento ele usou disso. Pelo contrário, ele sempre se colocou como menor e sempre disse: nunca fiz a minha vontade, senão a vontade do Pai. E nós, que vontade nós estamos fazendo? De que forma nós estamos nos dirigindo aos outros? Com a mesma humildade? Com a mesma abdicação e esvaziamento do nosso orgulho ao dirigirmos ao nosso semelhante? O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiadamente profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão de desentendimento com os irmãos da terra. O que Emmanuel está dizendo? É o que Paulo falou, principalmente no versículo 3, que nós já estudamos na lição 3. Eu alego, eu conquistei posições intelectuais, eu sou um doutor, eu tenho a cátedra do entendimento divino, teológico, econômico, na ciência, etc, etc. E o meu sentimento é maior. Mas o sentimento maior é justamente aquele que se coloca ao nível daqueles que têm um entendimento menor. Será que a nossa intelectualidade dá para nós fazermos uma ideia, se quisermos comparar com Cristo ou com os irmãos mais evoluídos? Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Não precisa nem comentar. É só cada um ter a capacidade de reconhecer-se. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, vemo-lo, o Cristo, né, à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Por quê? Ele estando na matéria, essa condição degradante, abjeta, que é a nossa condição, o extremo da degradação que nós chegamos, ele conviveu com aqueles que os homens que supostamente se colocavam como superiores, ele foi entre os menores, entre os condenados pela lei, entre os degradados, para mostrar que todos somos semelhantes, que a intelectualidade deles também estava preenchida, o egoísmo e o orgulho deles também estavam preenchidos de necessidades errôneas, de princípios errôneos, de princípios totalmente contrários às leis divinas, aos princípios de Deus. Não é? Ou seja, o exemplo maior é para eles, e não para os ladrões, as meretrizes. Se teu próximo não pode alçar-se, olha, ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele. Nós aqui, enquanto encarnados, somos seres espirituais, apenas provisoriamente nessa morada. E a todo aquele que já alçou uma condição evolutiva, já tem condições de auxiliar, é exatamente isso. O altruísmo é esse movimento de ir ao outro que nós temos que fazer. Ah, mas e as minhas posições? O que irão dizer de mim se me verem com determinado ser humano, com determinado irmão? É uma escolha nossa. Será que somos diferentes mesmo, somos superiores? Pela cor, pelo credo, pela raça, pela nacionalidade, pela condição financeira? Sugiro que possamos fazer uma reflexão maior sobre isso. Em que te encontras? Podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, ou seja, ser fraterno, universalizar a proposta de Jesus e iluminar aquele que está mais preso às ignorâncias humanas, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Ir ao outro com a máscara, uma máscara que deixa mais claro o nosso orgulho, em querer humilhar o outro ao auxiliar, ao levar a ele, ao tentar suprir dele as necessidades, sejam elas quais forem. Por isso, o amor cristão é aquele que ergue, constrói, eleva, exalta aquele que está caído, não o rebaixando mais, não é? Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, o Cristo aniquilou-se a si próprio,
ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Olha, sem berço. Todo mundo aqui é capaz de saber essa história. Ah, o fulano é de bom berço. Mas berço, nós sabemos na história, eram os filhos da nobreza, da condição econômica, etc, etc, etc. Será que todos os filhos entendidos pelo ser humano, que eram de bom berço, não o berço da moral, do critério da ética e dos princípios fraternais humanos, o que eles trouxeram de bons resultados e de bons frutos para nós? É uma pergunta que nós temos que fazer. Agora, o que Emmanuel comenta em outro princípio, e o que um grande teólogo, Russell Champlin, nos ensina, e Bezerra de Menezes também, fazendo apenas uma síntese para encerrarmos, Bezerra de Menezes nos diz: o que mais talvez tenha entristecido Jesus, ao vir nessa condição ínfima, trazendo um medicamento para a cura da nossa condição, é quando ele entende definitivamente que nós rejeitamos o remédio, rejeitamos a cura, preferimos ficar doentes. Doentes o que? Ainda preenchido pelos vícios e pelas dependências da materialidade. E aí com um agravante maior, tornando a matéria e os seus princípios, né, as suas leis, que é contrária aos princípios divinos, tornando esses princípios como padrão de convivência humana, de relação humana, estabelecendo padrões humanos que diferenciam e que segregam o seu semelhante. Está aqui uma grande lição, um grande aprendizado que Jesus nos trouxe, que o apóstolo Paulo nos traz. Leiam essa carta aos Filipenses de Paulo, meus irmãos, e façam uma reflexão do que Paulo está falando para nós. E, culminando com a interpretação de Emmanuel, que sugere a nós um pouco mais de humildade, um pouco mais de compreensão e amor nas nossas relações cristãs. Fique com Deus, que a paz do Divino Mestre Jesus preencha os seus lares, os seus corações e os seus sentimentos. Uma boa noite a todos.